E se eu te dissesse que a estratégia da sua empresa pode estar mudando sem você perceber? Pois é o que sugere esse artigo aqui. E se você curte entender gestão com suporte científico, embasamento acadêmico, já fica aqui ligado nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para não perder nada. Eu me chamo Alan Rodrigues, sou professor e consultor, doutorando e mestre em estratégia. E no artigo em questão, os autores apresentam um conceito que se chama desvio das práticas estratégicas, que é um fenômeno onde a estratégia vai se modificando, sendo transformada sem decisão formal, sem planejamento e às vezes até sem o topo, sem a alta administração da empresa se dar conta. O artigo trabalha o conceito de Open Strategy, a abertura da estratégia ou ainda a estratégia aberta, que é basicamente quando a estratégia deixa de ser algo exclusivo da alta administração e passa a envolver mais pessoas. E isso acontece por dois movimentos principais. Primeiro, a inclusão das pessoas, ou seja, envolver mais pessoas no processo de construção da estratégia, e da transparência, que é o movimento de compartilhar, dar mais visibilidade às informações estratégicas. E com isso, a tomada de decisão ela passa a ser compartilhada, ou seja, o processo estratégico se torna um movimento coletivo e social. Mas calma, você pode se perguntar, né? Existem limites, existem restrições, existem dilemas daquilo que pode ou não ser aberto, daquilo que deve ou não ser aberto. Daí você me pergunta, né? Tá, mas e por que isso importa? Por que é importante eu entender isso? Bom, por uma razão bem importante. As organizações, elas estão percebendo que as estratégias, elas ficam melhores quando a gente inclui mais pessoas, mais ideias, mais insights. E a execução melhora, porque quanto mais gente participa, o engajamento cresce, o senso de pertencimento aumenta, a criação e a atribuição de sentidos promove um ambiente mais dinâmico, mais positivo. E aqui entra um ponto que o artigo mostra de contraintuitivo. Essa abertura, a estratégia aberta, nem sempre é um movimento articulado, planejado, deliberado. Ela simplesmente acontece. Os autores mostram que a estratégia aberta ela pode surgir por trás das costas da alta gestão. E isso acontece por meio do que eles chamam de Strategic Practice Drift. Basicamente, uma mudança gradual, quase invisível, nas práticas estratégicas da empresa. Não é ruptura, não é uma decisão formal, mas um deslizamento, um desvio dessas práticas. Agora vamos para as descobertas do artigo em questão, né? O estudo descobriu alguns pontos importantes. Primeiro, né? Os autores pesquisaram como objeto de estudo uma empresa financeira tradicional, um banco, e eles decidiram adotar metodologias ágeis. Kanban, Scrum, sprints. E a intenção inicial era apenas melhorar os projetos, a gestão de projetos. Mas olha que interessante, os times começaram a priorizar as atividades estratégicas, as informações começaram a circular mais pessoas começaram a participar das decisões e qual foi o resultado? Sem perceber, a empresa saiu de um modelo de estratégia top-down, deliberado, que apenas a diretoria deliberava as estratégias, para uma estratégia mais aberta e participativa. O jeito de fazer estratégia mudou sem ninguém ter planejado isso. E aqui então os autores explicam dois gatilhos principais. O primeiro, uma ambiguidade nos objetivos. As pessoas não têm clareza total sobre os objetivos da empresa e isso abre espaço para interpretações diferentes. Segundo, a clareza nos processos. Ao mesmo tempo que os processos são claros, então todo mundo começa a agir, ainda que sem entender o porquê. O processo está lá, eu faço ele, mas por que eu faço ele? Então, qual foi o resultado? As pessoas começaram a ajustar as suas práticas, testar novas formas de trabalho, incluir mais pessoas e compartilhar mais as informações.
E isso foi gerando o que os autores chamaram de drift, ou deslizamento das práticas estratégicas. E olha que interessante, quando a alta liderança percebeu esse movimento, já era tarde. A estratégia já havia mudado. O que os gestores fizeram ou precisaram fazer? Duas coisas. Primeiro, racionalizar. Aqui os gestores já colocaram a narrativa. Era isso que a gente queria desde o início. E, segundo, a reorganização dos processos. A gente ajusta as regras, mas a gente não volta atrás. Afinal, vimos os resultados positivos que esse movimento trouxe. Os gestores, a alta gestão, eles acabaram legitimando a mudança ao invés de revertê-la. Daí a gente chega naquele momento do vídeo, né, que você deve estar assistindo e se pergunta: legal, bacana, todo esse movimento que acontece nas empresas de abertura, mas eu, na minha realidade, na minha empresa, o que eu ganho com isso? Bom, primeiro, entenda que a estratégia não é só planejada, a estratégia é aquela praticada. Se você não olha para o dia a dia, a estratégia muda sem você perceber. Métodos importam mais do que discursos. Ferramentas ágeis, como a percebida no artigo, podem mudar a estratégia, mesmo sem essa intenção. E aqui, gerentes e coordenadores têm um papel real nesse processo. São eles, os gerentes, os coordenadores, os principais agentes desse drift, desse deslizamento da estratégia. Afinal, são gerentes e coordenadores, essa ligação entre o topo e a operação, que molda a estratégia na prática. E por fim, o controle total é uma ilusão. A estratégia pode escapar do topo, e isso não necessariamente é algo ruim. Então, como conclusão desse artigo, conclusão desse vídeo, a pergunta que fica não é mais se a estratégia da sua empresa vai mudar, mas sim se você está consciente de que essa estratégia está mudando. E se você gostou desse vídeo, já curte e compartilha com aquele seu amigo que também precisa ouvir isso. Até a próxima!